Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje está recheado de notícia importante para a gente abordar. A pauta, como vocês podem ver, tá cheia de notícia aí para a gente trazer para vocês aqui. Então já fica o convite para você acompanhar o vídeo aqui até o final para não perder absolutamente nada. A gente vai falar muito da preparação do Vasco aí visando os próximos dois jogos, um contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira e o outro contra o Flamengo, no final de semana que vem, pelo Campeonato Brasileiro. Duas partidas aí de muita tensão, obviamente uma valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil e outra trazendo aquela tragédia do primeiro turno, aquela derrota que vai ficar marcada para a história aí, uma goleada de 6-0 contra o nosso arquirrival. Vamos falar também sobre proposta na mesa. Pois é, ontem um atacante do Vasco aí abriu o jogo e falou que recebeu sondagens do futebol europeu, inclusive com propostas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre o plano do Pedrinho para São Januário, um plano aí que tá enchendo o coração dos vascaínos de expectativa positiva e também vamos falar um pouquinho sobre o balanço aí depois de 2 anos de SAF do Vasco, quanto que o Vasco gastou, quantas contratações o Vasco fez aí nessas 2 temporadas e também vamos estar trazendo novidades aí sobre a contratação do zagueiro, o Vasco que tá buscando um jogador aí experiente, um jogador que chegue para ser titular até o final da temporada. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa busca e quando esse nome pode estar pintando no nosso Vascão. Mas, antes de começar o vídeo, como sempre, eu peço a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like, que é super importante. Convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho, escrito inscreva-se, venha se juntar, que é o maior canal de notícias do Vasco no YouTube. E antes também vou deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, a Bruxo10.bet, a nova casa de apostas aí que está tomando conta do cenário brasileiro. Por quê? Porque eles têm muitos benefícios. O primeiro deles, eles têm um grupo exclusivo de Telegram, que é um grupo ali que você vai ter dicas, bonificações, vai ter um código promocional para você já no seu primeiro depósito estar ganhando muita grana, então não perca tempo. No primeiro comentário fixado vai estar lá o grupo do Telegram e não para por aí, tá? Além do grupo do Telegram, a gente também vai deixar o link da Bruxo10.bet para você já se cadastrar, já começar a se ambientar com a plataforma para que sexta-feira, hoje aí tem jogo da Seleção Brasileira hoje à noite, quarta-feira que vem tem jogo do Vasco pela Copa do Brasil, você já poder chegar junto, fazer aquela aposta e entrar na liderança, entrar ali no ranking de premiações que eles fazem toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Então não perca tempo. Primeiro comentário fixado, clica no link, entra no grupo do Telegram que você não vai se arrepender. Combinado? Então bora dar início ao vídeo de hoje falando da preparação do Vasco, que voltou aos treinamentos ontem, a grande maioria do elenco. Eu sei que alguns outros jogadores seguiram se preparando, caso, por exemplo, do Felipe Coutinho, que é a grande novidade, o Felipe Coutinho, o mágico, tá de volta, tá treinando. A gente conversou com algumas pessoas específicas ali para saber como que tá o condicionamento físico, como que ele tá ali de mobilidade nos treinamentos e todo mundo que a gente conversou falou: Mário, tá pronto, vai pro jogo, vai viajar com o elenco semana que vem para encarar o Atlético Paranaense fora de casa e tá querendo mostrar serviço, tá? A informação que a gente tem é que o Coutinho quer dar essa resposta ao torcedor que depositou tanta expectativa, tanta esperança de ver esse craque voltando para casa, mas que infelizmente até agora não conseguiu desempenhar dentro de campo que a gente sabe que ele tem condições de desempenhar. Então o Coutinho vai seguir treinamento aí forte junto com o restante do elenco, inclusive ele está treinando junto com o grupo e também treinando em separado para aprimorar ainda mais a forma física. Então notícia exclusiva para vocês aí que o Coutinho terá condições de jogo. A grande dúvida é, será que o Coutinho já começa a partida como titular ou será que ele vai vir ali do banco de reservas, A briga hoje ali do Coutinho é com o Payet. Os dois provavelmente vão ficar se alternando no time titular. Acho pouco provável que no jogo de semana que vem os dois comecem a partida juntos ali no time titular, entre os 11 ali que estão indo a campo aí contra o Atlético Paranaense. E lembrando que além da preparação para esse jogo de quarta-feira, o Vasco não pode esquecer que no final de semana tem o clássico contra o Flamengo, uma partida de alta tensão, ainda mais depois da goleada histórica que a gente sofreu no primeiro turno. Eu acho que essa goleada tem que ficar aqui, muito firme na cabeça dos jogadores, do elenco e da comissão técnica para que o Vasco entre mordendo, porque uma vitória contra o Flamengo no final de semana que vem vai trazer, além dos 3 pontos e uma subida ainda maior na tabela, muita confiança, muita moral e muita autoestima para o restante do Campeonato Brasileiro e quem sabe
para as semifinais da Copa do Brasil. Então é realmente importante demais. Agora trazer detalhes sobre o jogo de quarta-feira que vem contra o Atlético Paranaense. Primeiro detalhe, se o Vasco conseguir a classificação para as semifinais, vão entrar nos cofres da Vasco SAF aí quase 10 milhões de reais. Dinheiro que vai ser muito bem-vindo, né? O Pedrinho aí vai poder utilizar essa grana de uma forma muito inteligente. E além disso, já temos aí a arbitragem definida, que é o Wilson Pereira de Goiás. Árbitro que muitos vascaínos reclamam, outros elogiam, né? Lembrando que ele, por exemplo, foi o árbitro daquele jogo do ano passado, o último jogo do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Red Bull Bragantino. Naquela ocasião, acabou expulsando o jogador do Red Bull Bragantino, mas também já tivemos cenários que não ajudou o Vasco, né? Ele geralmente é um árbitro muito caseiro, que muitas vezes, né, acaba beneficiando a equipe da casa, e isso preocupa bastante. A única coisa que a gente quer é que ele faça uma arbitragem serena, sem muitos sustos aí para as duas equipes, e que ele possa tocar a partida ali sem prejudicar nenhuma das duas equipes. Mas deixando aí para vocês, né, que o árbitro será o Wilton Pereira lá de Goiás, beleza? Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho agora sobre proposta, porque ontem em São Januário tivemos uma partida da seleção sub-20. 2 jogadores do Vasco participaram desse jogo, o Ryan, nosso atacante, e o lateral esquerdo Leandrinho. Inclusive o Brasil venceu por 2-0 e o Ryan foi um dos autores ali de um dos gols na segunda etapa. E depois do jogo, o Ryan veio a público, deu uma entrevista, foi perguntado sobre o Vasco, sobre a carreira dele, sobre o futuro dele, e falou, ó, recebi propostas, tive sondagens de clubes da Europa, porém o meu foco agora é o Vasco. Quero fazer carreira aqui, quero continuar aqui, quero seguir aí meu plano, né, de conseguir conquistar títulos com a camisa vascaína. Lembrando que o Ryan tem uma multa rescisória hoje, que é a maior multa rescisória de todo o elenco do Vasco. Então o Vasco deposita muita expectativa, né, que o Ryan possa crescer de produção e que no futuro possa aí ser a maior venda da história do futebol vascaíno. E o Ryan cresceu de produção, melhorou muito aí nas últimas partidas, né, inclusive vem sendo ali utilizado na equipe titular, deu assistência, só falta daqui a pouco fazer o golzinho dele, mas já já isso vai acabar saindo. Então trazendo para vocês aqui na exclusiva essa situação do Ryan também em relação ao futuro dele vestindo a camisa do nosso Vascão. Falar um pouquinho sobre São Januário, né? Porque o nosso jornalista aí, Leonardo Baran, que trabalha com a gente aqui nos nossos canais, trouxe uma notícia exclusiva aí há 2 dias atrás que o Pedrinho ele tinha um plano, e um plano muito bacana que a gente até trouxe para vocês aqui sobre vender pedaços de São Januário, né? Durante a reforma do Caldeirão, muitas partes de São Januário serão colocadas abaixo, e aí parece que o Pedrinho já contratou uma empresa específica aí para fazer produtos, né? Pegar ali uma parte do azulejo, pegar uma parte da arquibancada, da social e vender esses pedaços para vascaínos apaixonados como eu, como você, que de repente aí vão querer guardar com carinho, né, uma parte de São Januário dentro de casa para a eternidade. Isso aí pode trazer muitos benefícios, né, obviamente financeiros para o clube, né? Vamos dizer que o Pedrinho consiga vender, sei lá, 100 mil pedaços de São Januário, cada pedaço aí a 10, 50 reais, eu não sei exatamente qual vai ser o valor, mas cara, isso aí pode trazer muita, mas muita grana para os bolsos aí do Vasco da Gama, que né, obviamente seria utilizado esse dinheiro de uma forma aí para investir no futebol, investir na reforma do nosso CT, enfim, eu tenho certeza que o Pedrinho já tem um plano super bem bolado aí para o futuro, onde essa grana poderá ser utilizada. E falando em grana, né, hoje o Vasco completa 2 anos de Vasco SAF, e a gente vai trazer alguns números aqui para vocês, né, em relação a essas 2 temporadas. Durante esses 2 anos aí, primeiro sob o comando da 777 e agora sob o comando do Pedrinho, que está aí mais ou menos há 6 meses no comando, o Vasco gastou 276 milhões de reais em contratações, em reforços, contratou 44 jogadores e obviamente fica a pergunta, será que esses investimentos foram bem feitos ou será que foram muito mal administrados? Na minha opinião, enquanto a 777 esteve no comando, foi feito ali muita cagada, foi feita muita besteira, jogadores comprados de forma super valorizada, atletas que não deveriam ter vindo para o Vasco e acabaram sendo contratados, mas na minha opinião, desde que o Pedrinho assumiu, né, entendendo a situação financeira precária que a 777 deixou o Vasco, ele vem fazendo um trabalho bacana. É óbvio que tem algumas coisas que a gente pode pontuar que poderiam ter sido feitas de uma forma um pouquinho mais inteligente e melhor, mas o fato é, o Pedrinho está tentando o melhor que ele pode, está fazendo o máximo que ele pode aí, juntamente com os profissionais que ele tem ao lado dele, para reforçar o Vasco o mais forte possível e que o Vasco ano que vem possa, quem sabe, já estar disputando uma Libertadores da América e quem sabe, esse ano aí, já brigando por um título de
Copa do Brasil. Em relação a zagueiro, negociações aí seguem acontecendo, tá? O Vasco tem um plano A. Tem um jogador que é o atleta que o Vasco quer nesse momento. A gente não sabe se é o jogador ex-Fluminense, o Marlon, não sei se é o Wallace ex-Cruzeiro, se é um jogador internacional que atuava no futebol europeu. O fato é, esse jogador ele tem que estar livre no mercado. Ele não pode ser um jogador que esteja preso a nenhum clube nesse momento, não pode ter vínculo empregatício. Então a tendência, pelas informações que a gente apurou, é que esse nome possa ser anunciado a qualquer momento, tá? Pode ser anunciado hoje à tarde, pode ser anunciado aí nos próximos dias. O fato é, as negociações estão avançadas e a gente fica na expectativa, né, para saber quem é esse atleta. Eu não vou aqui ficar chutando o nome do jogador, até porque eu não vou trazer aqui para vocês possibilidades. A gente quer saber o que realmente está acontecendo e assim que a gente tiver esse atleta, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. E agora, vou deixar com vocês aqui o nosso jornalista, o Lineker Bionde, né, que vai trazer mais novidades, mais notícias do Vasco aqui que ele conseguiu apurar. Beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bionde, eu vou trazer vocês para pertinho de todas as informações do Vasco na manhã dessa sexta-feira. Sextou e a gente vai falar bastante sobre a escolha da CBF do árbitro da partida da próxima fase, né, do próximo jogo das quartas de finais, visando as semifinais da Copa do Brasil. Árbitro que acumula polêmicas em jogos do Vasco, né? Falando também que o presidente da CBF recebeu presentes de representantes do Atlético Paranaense, e isso nos preocupa, e obviamente falar sobre Rayan, que recebeu propostas de clubes europeus, falou, né, sobre isso e garantiu apenas a sua permanência até o final do ano. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não é inscrito e clique no sininho de notificações para ficar sempre muito bem antenado naquilo que a gente solta de notícias aqui e aproxima você do Vasco da Gama. E eu vou deixar, obviamente, um recadinho muito legal para você que gosta de palpites esportivos e, claro, não perder mais a chance de ficar nessa vida aí de palpites, só perdendo ou só doando, né, para a sua plataforma. Eu escolhi uma plataforma muito viável e, claro, eu vou trazer ela aqui para vocês. Fala galera, olha só, eu tenho uma novidade muito legal para vocês. Óbvio que a gente sempre busca o melhor do mercado para entregar para você. E agora chegou a plataforma inovadora que é a Bruxo10.bet. Olha só. Que legal! A Bruxo10.bet tem um grupo no Telegram que você entra e se encaixa procurando lá a sua melhor promoção, o seu melhor bônus. Então eu vou fazer o seguinte, de cara, você vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, entra no grupo do Telegram que é totalmente gratuito para estar fazendo parte dessa grande família onde nós do canal já estamos presentes. E óbvio que não tem somente isso. Eu vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você fazer o seu cadastro na Bruxo10.bet. E claro, você não acredita quantos bônus e quantas promoções tem para você. E além de você só fazer os seus palpites, você também tem vários benefícios dentro da plataforma. Número de palpites que você vai fazendo, independente se você ganhar ou perder ali as suas partidas durante todo o campeonato, a Bruxo10.bet bota um ranking como se fosse, né, um campeonato entre nós apostadores. E o que acontece dentro dessa questão? Você pode ser um dos líderes e ganhar prêmios em dinheiro. Então é não somente bônus, não somente você fazer os seus palpites, mas também inúmeras formas de você ser o beneficiado de estar saindo dessa plataforma e entrando na Bruxo10.bet. Lembrando, tá? Primeiro comentário fixado, tá o link do Telegram, um grupo muito legal que a gente vai estar sempre lá. E claro, o link também para você fazer o seu cadastro na plataforma. Fechou? Tô contando com você, hein? Parte para Bruxo10.bet, você não vai se arrepender. Eu já tô lá fazendo meus palpites e, claro, aguardo você. Solta a vinheta, bora pro vídeo que tem muito assunto. Estou com informações importantes para você, torcedor vascaíno. Obviamente vamos falar sobre assuntos muito importantes a respeito da Copa do Brasil, a respeito de arbitragem que foi definida para o jogo contra o Atlético Paranaense nessa fase decisiva, e vamos falar também sobre uma questão muito peculiar, né? Os representantes de Atlético Paranaense presentearam, né, o presidente da CBF
com camisa, com vários outros artigos. E eu queria abrir o olho do torcedor a respeito dessa questão. E claro, pedir para vocês deixar o like lá embaixo, compartilhar para a gente conseguir, obviamente, se proteger, para que esse vídeo ganhe vulto, né? E a gente mostre que nós estamos de olho. Porque ontem, na partida entre Cuiabá e Juventude, tivemos mais uma catástrofe de arbitragem, onde decidiu o jogo. O Cuiabá fez um gol num lance em que o árbitro definiu que a bola tinha tocado no braço do jogador do Juventude, mas no decorrer do lance ali, nem 2 segundos se passaram, saiu o gol do Cuiabá em cima do Juventude. E o árbitro não deu gol, deu o pênalti, o VAR voltou atrás e mandou anular o pênalti. E o Cuiabá ficou sem o gol e sem o pênalti. Mais uma vez, o desastre que é essa arbitragem no Brasil. É inadmissível o que acontece com árbitros aqui. É incrível como que pode ter tanto escândalo de arbitragem em uma competição, nas competições, diga-se de passagem, nacionais. É um absurdo, é coisa de outro planeta. Não existe uma profissionalização, muito menos caráter e até mesmo imparcialidade. É absurdo o que acontece aqui e a gente, obviamente, teme, né, o segundo jogo das quartas de finais por conta da escolha de Wilton Pereira Sampaio para ser o árbitro da partida entre Atlético Paranaense e Vasco na Liga Arena. O Wilton Pereira Sampaio, que é o senhor que já tem inúmeras polêmicas, é aquele senhor que eu falei lá na Zona Mista em São Januário, que marcou um pênalti contra o Vasco e a bola não tocou em ninguém, muito menos na mão do Maicon, mas ele marca com muita convicção, porque se o árbitro de vídeo vê que resvalou com ou sem intenção, ele mantém o critério de campo, porque ele marca com convicção para eliminar a análise do VAR. Só que o VAR, observando, viu que nem na mão tocou. Então, esse senhor, o Wilton Pereira Sampaio, que acumula polêmicas em jogos do Vasco, vamos lembrar, aquele lance do Manuel que tirou o gol do Verratti com o braço, aquele lance do volante Gregory que está hoje no Botafogo, mas naquele jogo contra o Bahia que o Castan foi expulso porque solou o rosto do goleiro do Bahia. E logo em seguida, o Gregory deu-lhe uma assolada, né, uma agressão ali no meia Martim Benítez e não sofreu nada, nenhum tipo de expulsão, nenhum tipo de advertência. É ele, o Wilton Pereira Sampaio. Então, mais uma vez, a gente vem trazendo um árbitro para essa partida que gera polêmicas negativas contra o Vasco. Então a gente tem que sim bater nessa tecla, a gente tem que se proteger, porque isso é inadmissível, colocar um árbitro que prejudica o Vasco, já prejudicou inúmeras vezes, em um momento que a arbitragem no futebol brasileiro é um lixo, em um momento que a arbitragem do futebol brasileiro, a cada rodada do Campeonato Brasileiro, a cada fase da Copa do Brasil, protagoniza terrores, né? E a gente fica preocupado, que aí é uma sequência. O presidente da CBF ganha presente, né, camisa do Atlético Paranaense, presente, artigos do Atlético Paranaense, tira foto ainda com a maior cara limpa e também um árbitro de ontem, né, fazendo uma partida catastrófica contra Cuiabá e Juventude. Aí eu falo para vocês, o que esperar do dia 11? O que esperar de Wilton Pereira Sampaio? Será que vai ser mais um que vai errar, mais um que vai ser afastado temporariamente, mas não vai adiantar nada, vai voltar a apitar os jogos? Mais uma partida de grandes polêmicas contra o Vasco, por Vasco ser ali, o Atlético ser beneficiado? A gente vai estar de olho. Nós estaremos de olho na arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Agora, essa escolha, ela é muito estranha. É uma escolha que não é normal, não tem como ter uma normalidade escolhendo o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro que prejudica o Vasco em quase todas as partidas, apitar um jogo decisivo, e a gente tem que cobrar. Eu entendo o Pedrinho é um cara muito inteligente, o Pedrinho é um cara muito esperto, é um cara com um network incrível, um baita de um presidente, tá caminhando para ser um dos melhores presidentes da história do Vasco, mas essa vontade de ter relacionamentos amistosos com as instituições, ser amigo de todo mundo, não dá certo, porque o futebol, ninguém é amigo de ninguém. Ninguém é amigo de ninguém. Então, se não tiver uma representação com a CBF, avisar que estamos de olho no árbitro da partida, oficialmente, porque isso tem que acontecer, porque a gente não está vindo de um árbitro que é imparcial, não é um árbitro que apita e nunca teve polêmica, não, a gente está vindo contra um árbitro que gera polêmicas o tempo inteiro, que tem um histórico negativo com o Vasco já há muito tempo. Esse acidente, se acontecer um acidente ali naquele jogo contra o Atlético Paranaense e o Vasco ser eliminado por conta da arbitragem, não vai ser a primeira vez, nem a segunda vez que o Wilton Pereira Sampaio erra contra o Vasco.
Então é necessário se proteger. E nós vamos proteger aqui o Vasco da forma que a gente conseguir. Então vai lá embaixo, deixa o like para dar aquela moral, compartilha com todo mundo, porque não vamos deixar passar. Se a diretoria do Vasco não se preocupa com isso, a gente tem que se preocupar. A gente tem que ganhar vulto. Porque é necessário, sim, ser amistoso com todas as instituições, amigos de todo mundo. Mas tem momento que precisa ser ríspido. E eu sinto falta disso nessa diretoria, apesar de eu achar essa diretoria a melhor de todos os tempos aí, dos últimos 20 anos. Mas é necessário que seja do mundo da bola. O futebol você necessita ser hostil e também necessita ser amistoso. Tem que ter um equilíbrio, não adianta ser só amistoso e deixar a hostilidade para cá e ser garfado o tempo inteiro. Tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. Essa daí é a minha indignação com a escolha de Wilton Pereira Sampaio para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Espero que não aconteça nada. E você? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, ontem em São Januário o Brasil venceu, né, o México por 2-0, o Brasil sub-20, e o atacante Ryan marcou o segundo gol da partida, né? Vale lembrar que Ryan falou no final do jogo com a BTB Esporte a respeito de uma possível saída, a respeito de propostas. A gente sabe que a janela já se fechou, mas o Ryan deixou claro, sim, recebi propostas de clubes europeus, mas eu fico até o final do ano. O Ryan se garantiu em São Januário apenas até o final da temporada. Revelou as propostas, então de olho aí, né, no atacante Ryan, se existe uma movimentação sobre negociações de possível saída do atleta, né? A gente vinha falando a respeito do interesse de John Textor, né, de adquirir o jogador, mas parece que propostas foram mais amplas, né? E a gente obviamente vai acompanhar toda essa movimentação. Rapaziada, agradecer a presença de todos vocês. O Jean Davi não entrou ontem no jogo entre Argentina e Chile, onde a Argentina atropelou o Chile por 3-0. Eu vou falar para você, foi até bom o Jean não entrar. A Argentina estava aplicando um jogo muito intenso e corria muito risco, né, do Jean Davi sentir alguma coisa no momento de uma partida muito tensa na Argentina. Então, eu tive, né, essa sensação. Então, foi bom não ter entrado, o jogo já estava perdido, a equipe do Ricardo Careca já tinha acusado o golpe e a Argentina venceu o Chile por 3-0. Agradecer a presença de todos vocês. Você que não deixou o like, vai lá, deixa o like, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.